Bom dia para todos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos continuando aqui o nosso estudo do Taratantra Shastra. Chegamos num ponto. Nós temos visto, durante todo esse ano, a gente tem visto o quarto ponto Vajra, né? O Taratantra Shastra é o quinto tratado de Maitreya, que fala especificamente sobre a mente de Buda, presente em todos os seres, em forma como um germe, como não como algo que precisa ser desenvolvido, mas como algo que está escondido, encontra-se escondida na mente de todos os seres, né? Nós vimos os primeiros, o livro, esse texto, ele é dividido em 7 pontos Vajra, 7 pontos indestrutíveis, adamantinos. A gente viu o primeiro, que é Buda, o segundo, Dharma, o terceiro, Sangha, e o quarto é o elemento, é Tathagata Garbha. Tathagata Garbha significa, Garbha é o embrião, ou o germe, ou a semente, ou a essência, e Tathagata é Buda, no caso, a mente de Buda. Então, é a essência da mente de Buda. É disso que trata esse quarto ponto Vajra. E nós chegamos ao final dele. Os próximos, as próximas partes que a gente vai ver do texto vai ser falando sobre o estado de Buda, o despertar e o estado de Buda, depois as qualidades da mente de Buda e as atividades dessa mente de Buda. Bom, como contexto, precisa a gente dar uma contextualizada por causa do tema que a gente vai abordar hoje. O Buda, ele deu seus ensinamentos de uma forma sequenciada, né? O primeiro ciclo dos ensinamentos foi iniciado no Parque das Gazelas, em Sarnath. Logo depois de ele ter alcançado o despertar, ele foi os deuses Brahma e Indra solicitaram que ele desse ensinamentos, e ele percebeu que haviam pessoas que teriam condições de aprender esses ensinamentos. Ele foi até o Parque das Gazelas. Por quê? Porque lá era um lugar onde tradicionalmente os rishis, os grandes sábios, apareciam e iam até lá para ensinar. Então, era um lugar onde se ensinava os assuntos espirituais, né, ligados à espiritualidade. Então, ele foi para lá, como todos os outros rishis iriam para lá também. Não foi um lugar aleatório, né? Havia um sentido, né? Era o lugar adequado para os ensinamentos espirituais profundos, né? Era o que se fazia lá. Então, ele foi lá e deu os ensinamentos para os seus primeiros 5 discípulos. Esses ensinamentos são o primeiro giro da roda do Dharma, que fala sobre, especificamente, muitas vezes a gente reduz isso dizendo que a explicação os ensinamentos sobre o sofrimento. O primeiro giro não é só sobre o sofrimento é só a primeira nobre verdade. As outras 3 nobres verdades, elas têm o tema do sofrimento, mas elas não são específicas do sofrimento, né? E então esse é apenas a, o ponto de partida, né? O ensinamento sobre o sofrimento é o ponto de partida para que a gente possa compreender a nossa verdadeira situação, que é o fato de estarmos no samsara, entender o que é essa situação e de que forma a gente pode sair desse samsara.
sem seguir caminhos equivocados ou caminhos que, que acabam nos enredando mais no samsara, né? Então, esse é o primeiro, as características do primeiro ciclo. O primeiro ciclo deu origem a toda a tradição do cânone e a tradição dos ensinamentos do Buda, que foram escritos na língua Pali. Isso, então, Buda teve entre nós por volta do quinto século ao quarto século. Entre o primeiro século antes e depois de Cristo, surge de uma forma bastante abundante o segundo giro da roda do Dharma. Esse segundo giro são os ensinamentos dados pelo Buda quando ele esteve conosco aqui, que ficaram sendo transmitidos não apenas não em segredo, mas de uma forma bastante discreta. Foram sendo ensinados de uma forma discreta e eles vieram à tona. Eles surgiram entre o final entre o século I antes de Cristo e o século II depois de Cristo. E o século I depois de Cristo. Então, isso é é o segundo ciclo do Mahayana. Havia essa divisão das duas escolas, essas duas escolas já existiam no reinado, nos, 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 nos reinados dos reis budistas, né? E elas deram origem a essa divisão, à existência dessas duas escolas. Havia muitas controvérsias, então deu origem a um concílio. Esse concílio, que é o concílio que marca a separação dessas duas escolas. Algumas pessoas, alguns dizem que a escola do Hinayana, né, que a gente chama hoje em dia de Hinayana, ela do pequeno veículo, ela foi vencedora desse concílio, outros dizem que foi a escola Mahayana que foi vencedora do concílio. Então, as controvérsias existiam antes, existiram durante e continuam existindo depois, né? Qual é o ponto que eu quero chegar aqui? O que é essa controvérsia? Que sentido ela tem? E a gente não pode olhar para isso com o nosso olhar de ocidentais, né, do século XXI, em que a gente tem essa tendência à beligerância e a se aferrar em algumas posições e ficar brigando até a morte por elas, né? Então, não é isso que era o espírito na época. Você tinha algumas diferenças de pontos de vista que eram aparentes, né? Quando a gente tem quando Nagarjuna ele traz para a gente a Prajnaparamita, ele faz um comentário sobre a Prajnaparamita. A Prajnaparamita é um ensinamento fundamental do budismo Mahayana. O Nagarjuna faz um comentário sobre a Prajnaparamita e nesse comentário, com um comentário bastante extenso, a gente já viu aqui, o Mahaprajnaparamita Shastra. Nesse comentário do Nagarjuna, ele, durante os primeiros capítulos, ele vai mostrando como que o ensinamento do Mahayana é uma consequência natural das quatro nobres verdades. E que não tem em nenhum momento ele entra em oposição ao ensinamento do Buda. Mas simplesmente, se você pega o ensinamento do Buda e você o aplica, o expande, você vê que naturalmente a gente acaba chegando nos ensinamentos do Mahayana. Eles estão inseridos dentro dos ensinamentos não inseridos, mas eles estão em concordância com esses ensinamentos, né? Então, esse ponto é um ponto importante a gente ver. Essa diferença do primeiro giro para o segundo giro da roda do Dharma. E o terceiro giro da roda do Dharma, que trata sobre os ensinamentos tântricos, eles surgem junto com o Mahayana. Junto com o Mahayana, é no mesmo momento, né? Tradicionalmente se diz que quando o Buda estava no pico do Abutre
e entrou em meditação. E então Shariputra perguntou para Tirenzi sobre como fazer o treinamento para percepção da vacuidade, né, da Prajnaparamita. O Buda, nesse momento, ele estava no sul da Índia também, com, com o seu corpo mais espiritual, dando os ensinamentos sobre o Kala Chakra, que é os ensinamentos tântricos. Então, o Mahayana e o Tantra nasceram no mesmo momento, né? O Buda estava nesses dois lugares. Ele estava atento para tudo que Terenzi estava ensinando sobre que é um ensinamento que inaugura o Mahayana, e ao mesmo tempo ele estava também dando os ensinamentos tântricos sobre o Kalachakra. Então, do segundo e o terceiro giro acontecem ao mesmo momento. A diferença está na a forma de aplicação desses ensinamentos, né? O universo temático deles aí. Então, esse é outro ponto para gente que é importante a gente ver. Na época em que viveu a Zanga, no século III depois de Cristo, na época que viveu a Zanga, ele estava na Universidade de Nalanda, que foi um grande centro. O Buda recebeu de presente o Parque das Mangueiras, e nesse Parque das Mangueiras foram sendo formados vários mosteiros, que formou a grande Universidade de Nalanda. Quando a gente vai em Nalanda, a gente vê ali que eles estão agora fazendo as escavações, então tem assim dezenas de mosteiros, né, ao longo de filas, assim, formando ruas, etc. E cada mosteiro que poderia caber uns 80, 100 monges, né? Nos mosteiros que haviam em Nalanda, os monges, tanto do Hinayana como do Mahayana, conviviam no mesmo mosteiro. Não era uma coisa tipo, essa é uma escola que só entram as pessoas dessa escola, aquela escola não pode entrar aqui, né? Não havia isso. Isso é uma coisa que é muito mais nossa do que daquela época. Eles viviam seguiam no mesmo lugar, com o mesmo abade, recebendo as instruções, mas cada um fazia suas práticas de uma forma um pouco diferente, porque eles seguiam os ensinamentos dos seus mestres, que não estavam naturalmente presentes ali. Você recebe ensinamentos dos seus mestres e você vai para o seu quarto no mosteiro fazer as suas práticas, né? Então, isso é uma coisa que aparece em diversos textos tântricos, inclusive, como que, por exemplo, Naropa era um abade de Nalanda, né? E ele vai em busca do Tilopa para receber ensinamentos tântricos, né? A gente vê isso com Maitripa também. Maitripa também estava no mosteiro em Nalanda quando ele foi expulso de lá porque se estavam entendendo que ele estava fazendo práticas sexuais com alguém no quarto, né? Só que essa não havia uma pessoa ali, né? Ele estava fazendo práticas tântricas mais profundas. E eles perceberam, né, o erro que eles cometeram quando o Maitripa ele atravessa o rio em cima do seu tapete de meditação. Ele estende o tapete sobre as águas, sobe no tapete e vai atravessando o rio. Aí eles perceberam que ele era alguém que tinha uma realização, né? Então, isso só para a gente poder contextualizar que não há um conflito entre esses três giros. Se a gente fica no nível do conflito, a gente pode ter certeza que a gente não está entendendo nada. Quando a gente consegue ultrapassar esses conflitos, aí é que a gente começa a entender, né? O ensinamento do Mahayana não veio revogar o ensinamento do Hinayana, considerando o ensinamento do Hinayana como ultrapassado, errado, etc. Nada disso. Ele veio dar sequência e mostrar outras partes que não foram abordadas ali.
Da mesma forma, os ensinamentos do Vajrayana, que são os ensinamentos tântricos, eles são métodos para que se possa é, vivenciar e seguir o caminho do Mahayana, né? O Tantra, ele é muito mais como é que eu vou dizer? Ele é muito mais intimamente ligado ao Mahayana até do que o Mahayana com o Hinayana. O Mahayana com o Hinayana existe uma aparente diferença muito grande, mas o Tantra é uma forma de se fazer o Mahayana. Tanto que muitas vezes se diz que não se pode falar de um terceiro giro, porque quando o Buda ensinou o Tantra, ele não ensinou uma coisa diferente, ele continuou dentro do mesmo ciclo do Mahayana. Ele apenas ensina um método, né? O Tantra, ele é um conjunto de ensinamentos que se baseia muito nos meios hábeis, que são as diversas formas que você pode, inteligentes que você pode ter, de você alcançar os objetivos do Mahayana. Por exemplo, quando a gente faz a meditação de Tierenzi, quando a gente faz a autovisualização como Tierenzi, a gente está mostrando para a nossa mente qual é a verdadeira natureza dela. E a gente pode alcançar um estado em que a nossa mente olhe para si mesma e se reconheça como Tierenzi, que é uma das qualidades da mente de Buda. Isso pode ser feito de uma forma muito mais rápida do que se você ficar fazendo as meditações tradicionais do Mahayana, que vão chegar no mesmo objetivo, mas vão levar muito mais tempo. Então, um jeito mais fácil de fazer isso é você fazer, por exemplo, essas visualizações e a recitação de mantras, etc. Então, a gente vai ter, por exemplo, que os ensinamentos sobre Tara são bem antigos, o Nagarjuna já fazia a prática de Tara, então já estavam presentes naquele momento, né? Então, não é algo que surgiu alguns séculos depois. Então, aqui a gente pega o Taratantra Shastra e a gente fala, puxa, mas aqui ele não está falando de nenhum Tantra, até agora ele não falou de nenhum Tantra, não ensinou nenhuma prática tântrica. Por que se chama de Tantra? O que é um Tantra? Isso parece mais um comentário Mahayana sobre a mente de Buda. E aí é que tá o engano. Esse comentário ele mostra as bases do Tantra mais profundo, mais elevado, por isso que ele chama o Tara Tantra, né? O Tara Tantra é o Tantra mais elevado, insuperável. Não existe nenhum Tantra mais elevado, mais profundo do que esse, né? Shastra significa comentário. Então, pelo contrário, porque são as explicações de Maitreya sobre a mente de Buda que está presente nos seres. Nesse capítulo 4, né, nessa, nesse ponto 4 do tratado, a gente está vendo a mente de Buda presente nos seres. O ponto 5 do tratado, que a gente vai ver no próximo ano, é a mente de Buda no Buda. Então, então são e o despertar, né? Então, exatamente o tratado ele pega de como que você está hoje, do jeito que você está hoje, até o momento em que você alcança o estado de Buda. Todo esse trajeto está contido nesse tratado. Uma parte desse trajeto ela se dá no quarto ponto, que é o ponto onde a gente ainda tem muitas impurezas e a nossa mente de Buda interna, ela está muito escondida pela ignorância e etc. E nos estágios finais já está mais próximo da mente de Buda do Buda, que acontece no despertar. Então, esse ensinamento sobre o Tathagata Garbha, que é a mente de Buda presente em todos os seres,
ele é um meio hábil que nos ajuda a realizar, a entender o ensinamento do Mahayana sobre a vacuidade. Quando outra coisa que é a essência, de onde que surge esses 5 tratados de Maitreya? A gente tem, eu já falei isso aqui várias vezes, eu vou repetir mais uma vez. A Sangha que não que estava no monastério de Nalanda estudando Mahayana e ele não entendia a Prajna Paramita. Então ele resolveu pedir que alguém bastante gabaritado pudesse ensiná-lo sobre a Prajna Paramita. E ele vai pedir isso para Maitreya. Como que ele faz? Ele vai para uma caverna e fica meditando, solicitando a presença de Maitreya. Ele fez isso durante 3 anos, não deu certo, ele saiu, aí ele voltou de novo, ficou mais 3 anos, aí ele saiu mais uma vez, aí ele voltou de novo, ficou mais 3 anos, aí ele saiu mais uma vez, aí ele voltou de novo, ficou mais 3 anos, ou seja, ele ficou 12 anos em meditação. Em cada uma dessas saídas, ele percebia que o erro dele e voltava no mesmo instante, voltava para a sua caverna. E depois de 12 anos de meditação, ele conseguiu encontrar Maitreya e que o levou até o reino de Tushita, onde ele deu os ensinamentos. Então, os 5 tratados são ensinamentos que explicam a Prajnaparamita. Os primeiros tratados falam sobre a vacuidade, no sentido da vacuidade do eu. Depois a gente tem um tratado que fala sobre a vacuidade do mundo externo, né? E esse quinto tratado fala sobre a mente de Buda presente nos seres. Por que eu estou falando isso aqui? Porque agora, nesse ponto, na seção 9 do nosso estudo, a gente tem o objetivo do ensinamento, né? A gente vai falar sobre o objetivo. Por que é que esse ensinamento foi dado? Qual é o objetivo dele, né? Então, aqui a gente já viu isso no nosso último encontro, que o objetivo do ensinamento ele surge porque uma era havia a possibilidade de uma má interpretação, de uma má compreensão de alguns ensinamentos do Mahayana sobre a vacuidade. A vacuidade, veja, é importante a gente ver isso. Ele é um ensinamento extremamente profundo, elevado, e a compreensão da vacuidade mesmo, só um Buda que consegue ter, né? Até o estado de Buda, a gente ainda tem uma compreensão limitada da vacuidade. Limitada porque, enquanto a gente não alcança o estado de Buda, a nossa mente ainda está impregnada pela ignorância. E isso faz com que a gente não perceba as coisas da forma correta, né? Então, não é por uma incapacidade específica nossa que a gente tem dificuldade de entender a vacuidade. É porque é difícil de entender mesmo. E a gente nunca vai entender com a nossa mente conceitual, porque ele é um assunto transcendente, que a mente do conceitual não consegue conceber, né? Por isso, ela pode dar margem a vários erros. Só que alguns erros eles são pesados, assim, eles podem atrapalhar a gente muito no caminho. Então, você está no caminho do despertar, seguindo direitinho os ensinamentos do Mahayana, fazendo a meditação, buscando a compreensão da vacuidade. E você pode, por equívocos, cair em algumas armadilhas e ficar atrasado nesse caminho ou até voltar para trás, assim, né? E se por um desvio equivocado, né? Então, por conta disso, a gente tem que a importância desse ensinamento que é para corrigir esses 5 pontos que ele coloca aqui, que são 5 pontos que ocorrem
na prática do Mahayana e que podem atrapalhar o processo, né? São 5 defeitos do ensinamento do segundo ciclo. Aí a gente pensa, puxa, mas os ensinamentos do Buda não têm defeito nenhum. Eles são perfeitos, é o ensinamento do Buda, é a palavra do Buda, é o Dharma, é perfeito. O ensinamento do Buda é perfeito. É, ele foi colocado em palavras e transmitido para as pessoas, não é? Também de uma forma perfeita. Quem ouviu os ensinamentos do Buda, ouviu os ensinamentos perfeitos da mente do Buda sendo transmitidos de uma forma perfeita em palavras, e ele conseguiu que eram palavras que faziam sentido para quem estava ouvindo, né? Se o Buda fosse dar esse ensinamento para uma outra pessoa, ele daria de uma forma diferente. O ensinamento dele era direcionado, né? Então, isso está perfeito. Esse ensinamento foi registrado por pessoas, aí ele já não é mais perfeito, né? Porque quando você vai registrar todas as palavras que o Buda falou ali, você não está registrando as expressões, as tonalidades, todo o conjunto de coisas, né, que estão presentes e que aquela pessoa que estava presente no ensinamento, ela entendeu porque ela estava ali e ela estava vivenciando aquilo. Mas alguém que só viu o relato não tem essa parte, toda essa parte do ensinamento, então não consegue entender muito bem por que que o Buda falou essa palavra ou aquela palavra. Tem por exemplo, um Buda, ele dá ensinamentos para os devotos do fogo, né? Para os yogis que praticavam o culto ao fogo, ele dá ensinamentos falando sobre o fogo do desejo, o fogo da paixão, né? E o fogo do desejo, e que era o fogo que deveria ser ultrapassado, né? Mas isso, para esses praticantes, fazia todo o sentido. Quando o Buda deu esses ensinamentos, eles entenderam por que que eles faziam aquela prática, qual o sentido daquela prática, aonde que ela poderia chegar, quais os defeitos dela, e eles entenderam e fizeram as correções que eles deveriam fazer, e todos se tornaram arhats, né? Então, mas o Buda ensinou numa linguagem que eles conseguiam entender, né? Para alguém que era um tocador de violino, esse ensinamento não ia fazer muito sentido, ele não ia entender esse ensinamento muito bem e não ia adiantar muito para ele. Para esse, o Buda dá um ensinamento na linguagem musical, na linguagem dos fabricantes de instrumentos, né? Como aconteceu. Então, então, assim, o registro do ensinamento do Buda foi feito por seres humanos imperfeitos, né? O que a gente tem sobre o nosso cânone, é, tradicionalmente se diz que depois da morte do Buda foi feito um concílio de arhats, né, que tinha uma memória perfeita, e eles registraram, trouxeram todos os ensinamentos que eles conheciam que o Buda foi dado na presença deles e foi redigido o Tripitaka, né? Tanto o do cânone Pali como também tem do cânone Mahayana. Então, esses ensinamentos, aí eles dizem, os arhats transmitiram esses ensinamentos de uma forma perfeita, né? Porque eles estavam presentes lá. Mas esses ensinamentos foram transmitidos oralmente ao longo dos séculos. Eles eram decorados e eram transmitidos. Os monges, eles aprendiam a decorar todo o cânone, decorar o cânone inteiro e depois continuavam transmitindo dessa forma. Nesse processo de decorar, é claro que se vai perdendo alguma coisa. Então você vai acrescentando uns meios mnemônicos assim, né? Por exemplo, para eu poder me lembrar disso, eu vou usar a mesma palavra no final dessas frases, colocar em versos, colocar uma música. Tudo isso são formas da gente conseguir gravar aquele ensinamento e poder repetir ele, né? Sem erro. Mas a gente sabe que esses erros acontecem. Então, quando alguém fala que
que existem 5 defeitos que resultam do ensinamento do Mahayana. Sim, são esses defeitos existem porque o Buda não está presente aqui, visível para nós, para nos explicar sobre isso, né? Então, por isso são esses 5 defeitos. Por conta desses 5 defeitos, ele diz aqui quais são. O primeiro, o desencorajamento. Segundo, o desprezo pelos seres inferiores. O apego ao que não é real. As palavras errôneas em relação às verdadeiras qualidades. E o apego a um eu. Por conta desses 5 defeitos, foi dado o ensinamento do terceiro giro, para que aqueles que têm esses defeitos eles possam abandonar. Então, os ensinamentos do terceiro giro, especialmente o Taratantra Shastra, ele foi dado para corrigir, para orientar as pessoas que, se por acaso estivessem com esses defeitos, poderem abandonar os defeitos, né? E ele fala aqui em seguida uma coisa que a gente também já viu, que é que ele diz se o ensinamento aqui a gente vê bem essa incompreensão, né? Ele fala o ensinamento do segundo ciclo, o ensinamento do Mahayana, é um ensinamento sobre a vacuidade. Ele diz que tudo que é composto, ele é considerado, tudo que é composto não tem a ver com é, é, a verdade, não tem a ver com a verdade última. A verdade última, ela está além, né, de todas as coisas que são compostas, tipo as emoções, as ações nossas, o karma, todas essas coisas elas surgem de causas e condições. Então elas não se referem à verdade última. Então eles falam, então por que é que o Buda vem e diz que que a mente de Buda então está presente em todos os seres? Se você aprende que para a verdade última não, você não tem nada desse conjunto de coisas, porque todas essas coisas são condicionadas, né? Como é que então, ou seja, a não existência dessas coisas, aí você vem um ensinamento que fala que existe uma mente de Buda em todos os seres. Então parece uma contradição. Então, percebe? Porque assim, se você pensa que a verdadeira natureza da mente é vazia, como que você, em seguida, você fala a verdadeira natureza da mente é a mente de Buda que é cheia de qualidades. Então, como assim? Ela é vazia ou ela é uma mente de Buda cheia de qualidades? É considerado como uma coisa incompatível, porque a gente está tendo uma visão equivocada sobre esse ensinamento. É claro que a natureza verdadeira da nossa mente é completamente vazia. Vazia de quê? De todas esses elementos produzidos pela ignorância, que são as nossas emoções, nossos pensamentos, memórias, nossas ações, nosso karma, são frutos de causas e condições. Agora, a mente de Buda, ela não é fruto de causas e condições e ela está por toda parte. E ela possui qualidades. Ela não é uma mente estúpida. Ela possui qualidades. E essas qualidades não têm nada a ver com as impurezas da mente. Então, a nossa mente a mente vazia do Mahayana, ela é vazia das impurezas, mas não das qualidades da mente de Buda. Então, o ensinamento do terceiro giro, ele entra aqui e ele coloca, tudo bem, junto com a vacuidade existe a claridade. A vacuidade não está sozinha, né? O que é a claridade? É a inteligência que existe na nossa mente, a capacidade de pensar, a capacidade de compreender, a capacidade de criar, né? E todas as qualidades que tem na mente absoluta, né? Da mente do Buda. A compaixão, o amor, a sabedoria, o poder.
as habilidades, diversos tipos de habilidades. Essas coisas são qualidades da mente de Buda. Então, quais são esses 5 defeitos? Vamos logo neles aqui. O primeiro é esse desencorajamento. Aqui no texto em sânscrito ele diz o seguinte: assim, para alguns cuja mente está deprimida por um desprezo por si errôneo, sem a escuta desse ensinamento, a mente voltada para o despertar não pode nascer. No texto em tibetano, ele diz assim: assim, sem a escuta desse ensinamento do Taratantra Shastra, a mente do despertar não pode nascer entre os espíritos desencorajados por um desprezo errôneo em relação a si. Aqui tem muita coisa nessa pequena estrofe, né? Vamos pegar aqui pelo que ele diz aqui nesse final. Desencorajados por um desprezo errôneo em relação a si. Quando a gente está começando a estudar sobre o budismo, a gente está se, às vezes, desde uma parte no começo e durante muito tempo, né? Às vezes, por todo o nosso processo, a gente tem um conflito interno que é relacionado com o eu, né? Existe o ensinamento de que o eu não existe, que o eu é vazio, na verdade, que ele é vazio de uma existência própria, né? Que ele é um conjunto de causas e condições, que ele não é a nossa natureza, a nossa identidade, mas a gente está muito apegado ao eu, então a gente tem uma resistência em relação a esse ensinamento. Então, por um lado, a gente tem uma dificuldade em se desligar dessa a nossa identidade, desse eu que é um aspecto da nossa mente. Então a gente tem uma dificuldade de dar esse passo, que é natural, né? Isso é sobre a compreensão da vacuidade do eu. Mas assim, quando a gente começa a entender que tudo bem, eu tenho que ver esse eu, tal, eu não consigo me desligar dele, mas eu percebo que ele é um equívoco. Eu percebo que o ego é um problema, que ele é um defeito. E aí eu começo a olhar para o meu ego e começo a ver todos os defeitos desse ego, todas as coisas negativas. E isso faz com que eu desenvolva uma sensação um sentimento é, de negativo em relação a esse eu, a esse meu eu. Ele é visto de uma forma negativa, como algo que deve ser abandonado, como algo que não vai trazer nenhum bem, como uma fonte de sofrimento, certo? Não é isso que tem que ser? É isso, né? Porém, como eu ainda estou identificado com ele, então quando é diferente, né? Assim, quando eu penso, o meu ego, o meu eu, ele é uma fonte de sofrimento, precisa ser abandonado. Outra coisa é dizer assim: eu sou uma fonte de sofrimento, eu sou desprezível, eu sou ruim, eu não tenho, entende? A gente que ainda está ligado a esse eu, a gente começa a incorporar essas ideias negativas. E isso vai fazer com que a gente fique meio deprimido. A gente tem uma autoimagem negativa, né? É um equívoco, porque a gente tem que entender que quem tem essa autoimagem negativa, é uma construção da nossa mente, que é uma personalidade, que é o ego. Mas não é a nossa verdadeira natureza. Nossa verdadeira natureza está fora disso. Então, essas pessoas que estão nesse momento do caminho, que estão fazendo um esforço para poder entender o quão problemático é o ego, né, o seu próprio ego, elas podem cair nesse pensamento pessimista, negativo sobre si mesmos.
e achar, eu não vou dar conta, eu nunca vou alcançar o estado de Buda, né? Todos esses pensamentos vêm a partir daí, mas isso é ignorância, né? Ignorância sobre a nossa verdadeira natureza. Então, por conta disso, essas pessoas vão desenvolver a bodhicitta, não vão conseguir desenvolver a bodhicitta. Porque a bodhicitta diz, eu quero alcançar o estado de Buda, quero alcançar o estado de Buda para poder libertar todos os seres do sofrimento. Mas se eu sou tão negativo assim, se eu sou tão problemático, eu nunca vou alcançar o estado de Buda. Acabou a bodhicitta. Se eu nunca vou alcançar o estado de Buda, acabou a bodhicitta, não tem mais, né? Então, veja o que ele diz. Para algumas pessoas, as pessoas não conseguem desenvolver a bodhicitta, que é fundamental, é a base de todo o conhecimento, todo o ensinamento do Mahayana, do caminho do Mahayana. É o desenvolvimento da bodhicitta. É o que a gente faz logo depois do refúgio. A gente toma o refúgio e gera a bodhicitta, né? Então, mas aí vem alguém e fala, olha, a mente de Buda está presente em todos os seres, está presente em você. Aí, quando você vê esse ensinamento, você diz, opa, peraí, então a minha identidade não é esse eu. E a minha identidade não é um vazio, um nada, um vazio, que é uma compreensão equivocada sobre o ensinamento da vacuidade. A minha identidade é a mente de Buda. Isso é que eu sou essa mente de Buda. Não sou nem o vazio e nem sou esse eu. Então eu sou a mente de Buda. Então, esse ensinamento sobre o Tathagata Garbha, ele vem vencer essa dificuldade que é esse desencorajamento. Por que desencorajamento? Porque se eu sou uma pessoa tão problemática e tão ruim, e eu nunca vou alcançar o estado de Buda, eu não vou seguir esse caminho, né? Seguir com afinco esse caminho. Então, a gente fica desencorajado. Então, agora, quando eu percebo que eu tenho a natureza de Buda dentro de mim, então eu não sou esse eu. Aí eu quero me libertar das impurezas da minha mente para fazer com que essa mente de Buda apareça o mais rápido possível, porque agora eu quero ver como é que é, né? Aquela coisa que a gente vê dos ensinamentos sobre os tesouros, né? Se eu tenho um tesouro guardado dentro da minha mente, eu quero ver esse tesouro, né? Se ele significa felicidade, libertação do sofrimento e todas as boas qualidades, eu quero ver esse tesouro. Então, eu vou me dedicar ao caminho com muito mais afinco a partir desse ensinamento, né? Então, isso é sobre o desencorajamento. Depois, o segundo item, ele é chamado, o segundo defeito é chamado o desprezo pelos outros. O desprezo pelos outros. O texto em sânscrito e em tibetano são muito parecidos, né? Então, vou citar só o em sânscrito. Mesmo entre aqueles onde a mente do despertar surgiu, então aqui a gente já está num do praticante do Mahayana que conseguiu desenvolver a mente do despertar. Ele está no passo além, né? Mas ele pensa, eu sou melhor, por esse motivo, produz-se a ideia que os outros seres são que aqueles que não têm, que a mente do despertar ainda não desenvolveu, eles são desprezíveis ou inferiores. Eu sou melhor que os outros. Então, olha só, o primeiro ensinamento tem a ver com a vacuidade do eu, né? O segundo está relacionado com os outros, a compreensão do que são os outros. Esse defeito, ele diz o seguinte: eu consegui ultrapassar aquele obstáculo relacionado com o eu, estou seguindo a minha prática e estou desenvolvendo a bodhicitta. E eu começo a perceber que eu desenvolvi a bodhicitta dentro de mim, de verdade. Olha que a bodhicitta é difícil da gente desenvolver, né?
Mas pelo menos como aspiração, a gente pode chegar e falar, não, todo dia eu consigo rezar o, a prece da Bodhicitta, então, pelo menos naquele momento, naquele instante, eu tenho a Bodhicitta, né? E aí, quando você olha as outras pessoas, a gente fala, nossa, eu desenvolvi a Bodhicitta, mas esses outros não, né? Isso faz com que eu, se isso é um valor para mim, eu comece a sentir um certo orgulho dizendo, olha, eu sou melhor do que os outros, né? Quando a gente pensa assim, a gente já cai para um caminho que vai fazer o quê? Vai desenvolver na gente orgulho e vai fazer com que a gente renasça no reino dos deuses, né? Porque o que caracteriza os deuses, o imenso orgulho que eles têm de todas as qualidades, as purezas e as perfeições que eles têm, né? Então, até no texto tibetano fala, mas ele pensa com orgulho, né? Eu sou o melhor, eu sou excelente, né? E aí essa ideia penetra fortemente na minha mente. Essa ideia de que eu sou melhor do que os outros, ela vem de uma forma sutil, né? Tipo, mas se eu desenvolvi a bodhicitta, o outro ainda não desenvolveu, a bodhicitta é uma coisa boa, então eu sou melhor do que os outros. Tá. A partir daí isso vai vindo, parece uma coisa lógica, né? Aí entra na nossa mente e vai virando uma verdade. Como é uma ideia falsa, né? Essa verdade, entre aspas, né, de que a gente é melhor do que os outros, ela vai desenvolver uma série de ações. A nossa visão de mundo fica totalmente alterada e a gente vai desenvolver uma série de ações que vão gerar um karma, e isso vai fazer com que a gente se torne um desses deuses orgulhosos do reino dos deuses numa próxima existência. E a gente continua no samsara, perdemos tempo, né? Pior, que depois que acabar a nossa existência como deuses, a gente vai renascer nos infernos. Então, aí é que a gente está preparando uma, um estágiozinho um pouco numa situação agradável para em seguida mergulhar num estado de muito sofrimento. Então, isso surge do quê? Da nossa concepção equivocada sobre os outros. Porque quando eu penso assim, né, eu tenho a bodhicitta, os outros não têm, essa é um equívoco, porque os outros não têm agora, como eu não tinha ontem, né? Eu também não tinha ontem. Hoje eu tenho. Ontem eu não tinha. Igualmente a esses que não têm agora, mas que vão ter amanhã, podem ter amanhã. Então, essa ideia de eu sou melhor nesse instante, mas será que no instante seguinte os outros seres não vão ser melhores do que eu, né? Então, assim, quando a gente percebe que é dinâmica a existência dos vários seres, né? E que não existe muita diferença entre, entre o que eu chamo de eu e os outros, então a gente a gente percebendo assim, a gente não cai nesse erro. E quando a gente vê que os outros também possuem a mente de Buda, e se eles não desenvolveram a Bodhicitta agora, porque eles estão impregnados pela ignorância, que esconde essa mente de Buda deles, né? Não deixa ela aparecer. Então, por conta disso, eles isso não é uma característica permanente, né? Permanentemente, o que tem de permanente neles é a mente de Buda. Está presente tanto em mim quanto nos outros seres do mesmo tamanho, né? Eu não sou melhor que os seres porque eu tenho a mente de Buda e eles não têm. Eu não sou melhor do que os outros porque eu tenho mais mente de Buda do que eles. Eu não sou melhor que os outros porque eu desenvolvi a Bodhicitta antes deles.
porque o desenvolver a bodhicitta, ele surge da remoção dos obstáculos, das impurezas, que não fazem parte dos seres. A natureza verdadeira dos seres é a mente de Buda. Então, se eu tenho um pedaço de ouro é, embrulhado assim num- numa numa bola de argila, eu tenho um pedaço de chumbo embrulhado numa bola de argila e eu tenho um pedaço de um pouco de carvão embrulhado numa argila e eu estou vendo só as argilas, né? O fato de eu ter um pedaço de ouro aqui, por exemplo, que está limpo de tudo, e um pedaço de ouro que está num monte de argila, esse ouro é igual o outro, né? Se eu tirar a argila fora, ele vai ser diferente, porque ele estava dentro da argila. Não é diferente, né? Então, a diferença, se eu desenvolvi a bodhicitta, que é também a mente de Buda, os outros têm essa bodhicitta também. O que faz a natureza deles é essa bodhicitta. Então, por exemplo, as pedras de ouro embrulhadas em argila e as de chumbo embrulhadas em argila são todas muito parecidas, mas o ouro é o ouro. Então, se eu pegar várias pedras de ouro embrulhadas na argila ali, aquilo tudo é ouro. Não é chumbo, não é carvão, não é uma outra coisa, né? Então, aqui a gente tem todos os seres são ouro, né? Então, o fato deles estarem, esse ouro estar escondido, não faz com que eles sejam menos ouro. Então, eu não posso dizer que eu sou melhor do que eles, porque eu tenho a mesma quantidade de ouro, né, do que eles, né? Então, nesse ponto, a gente vê que esse equívoco desse desprezo pelos outros, né, ele é eliminado quando a gente percebe que a natureza da mente de Buda está presente em todos os seres. Então, não tem um que é melhor do que o outro. E nunca vai ter. E o ensinamento diz para a gente o quê? A diferença que existe entre a mente de Buda em nós, nos seres ordinários, e a mente de Buda que está no Buda é nenhuma. Ela é igual, na mesma intensidade. A mente de Buda não está mais presente no Buda do que em nós, nem do que numa formiga. Todos têm a mesma mente de Buda, a mesma quantidade, a mesma intensidade. Qual é a diferença entre o Buda, nós e a formiga? Nós e a formiga estamos. A nossa mente de Buda está envolta em uma série de imperfeições e de impurezas que fazem com que a gente não consiga perceber essa mente em nós, né? Isso faz com que a gente se identifique com um ego e acha que a gente faz com que a gente pense que nós somos um ser pequenininho, limitado e cheio de problemas. Ok, vamos ver o terceiro ponto que pode acontecer também no caminho do Mahayana, que vão ser corrigidos com esse ensinamento. São as visões falsas. Aqueles que possuem um tal estado de espírito, o verdadeiro conhecimento não pode nascer, e, portanto, apegando-se a visões falsas, eles não compreendem o sentido último. O que ele está falando aqui? Se a gente tem essa percepção equivocada da nossa natureza, como nós vimos, e também sobre a da própria vacuidade, e dessa não compreensão sobre a própria vacuidade, isso faz com que a ignorância continue presente na nossa mente. A gente não conseguiu eliminar totalmente a ignorância. Enquanto a ignorância está presente, as visões equivocadas estão presentes, as visões falsas. As visões falsas são a expressão da ignorância. Essas visões falsas é que vão desenvolver os nossos pensamentos, nossas emoções, nossas ações negativas e karma, etc. Mas
elas são a expressão mais imediata, né, do que é a ignorância. Se eu tenho, se eu não vejo as coisas como elas são, eu desenvolvo um pensamento equivocado, uma visão equivocada dessas coisas. Aí é uma visão falsa. Por eu ter uma visão equivocada dessas coisas, eu vou desenvolver uma série de processos mentais que vão me levar a fazer ações que não batem com a verdadeira natureza das coisas, vão estar em desacordo. E por estar em desacordo, vão gerar um tipo de sofrimento e de conflito, né? Então, num estado onde você está impregnado ainda com ignorância, o conhecimento não pode nascer, porque o conhecimento ele é a percepção da verdadeira natureza das coisas. E, portanto, apegando-se a visões falsas, eles não compreendem o sentido último. Se nós não combatermos essas visões falsas, a gente não consegue se libertar delas. E elas são um véu que não nos deixa perceber o sentido último, a verdade última, a realidade das coisas, né? E por isso o conhecimento sobre a verdadeira natureza das coisas não consegue nascer, porque essas visões falsas impedem que isso a gente está apegado a essas crenças. Essas visões falsas são essas crenças internas que a gente tem, né? Vamos ver o próximo ponto. O desprezo pelas verdadeiras qualidades. Então, no texto em sânscrito diz assim: com efeito, esses defeitos dos seres são irreais, pois eles são artificiais e acidentais. Mas essa não substancialidade dos defeitos é real. Também as qualidades de pureza natural também são reais. Ficou um pouco confuso. Quando a gente vê um tibetano, fica mais claro. Os defeitos dos seres não são reais, pois eles são artificiais e passageiros. Mas essa não substancialidade dos defeitos é real, assim como é real a pureza natural das qualidades. Ficou mais claro um pouquinho, mas vamos ver com mais clareza isso. Os defeitos dos seres não são reais. Os defeitos dos seres, nossos e dos seres, eles são frutos da ignorância, da ilusão. Então, eles são uma mentira, eles são um equívoco, são um engano, né? Mentira, equívoco, engano, ilusão, maia, ignorância, tudo isso não existe, né? Se existisse, seria algo verdade. A diferença é que exi é, exi difícil usar essa palavra existir aqui, né? Mas a realidade, a realidade e a não realidade, né? Vamos pegar o que está do lado da realidade, a mente de Buda, o Dharmakaya, o Dharmadato, a realidade última, né? O fato dos seres equivocados estarem sofrendo no samsara, isso é uma realidade relativa, a existência do sofrimento dos seres, né? Relativa, porque ela também é transitória, né? Mas tem essa realidade última que a gente já viu. E aquilo que não é realidade não tem existência, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um elefante roxo, é uma palavra que a minha mente produziu, mas que não bate com nada do mundo, né? Então, não existe, né? Ela não tá do lado do equívoco, do falso, do, do ilusório, do erro, do engano. Todas essas coisas não têm existência. Elas têm, elas só
criam problema enquanto elas têm uma aparência de presença, de existência, né? Acontece que essa aparência de existência nos perturba desde tempo sem começo, né? Não é uma coisa que se acaba em segundos, né? Então ele está dizendo, os defeitos dos seres não são reais, eles são falsos, eles são ilusórios, né? São frutos de uma mentira, são ignorância, pois eles são artificiais e passageiros, a mesma coisa. Mas essa não substancialidade dos defeitos é real. Aqui é o ponto que é importante para entender esse versículo todo. Esses defeitos dos seres, eles não têm substancialidade. Eles não, que é o que a gente acabou de ver. Eles são artificiais, são passageiros, eles não têm uma existência em si mesmos. A existência deles depende de causas e condições. Então, eles são uma criação, né? Não têm uma existência intrínseca. Então, eles não têm uma substância intrínseca. Então, o fato de não ter essa substância intrínseca, isso é o que ele fala, que ele chama de a não substancialidade desses defeitos, ela é real. Isso é real. O que é real? O fato que esses defeitos não têm uma existência substancial, uma existência própria, intrínseca. Isso é verdade, né? Assim como é real a pureza natural das qualidades. O que ele está querendo dizer? As qualidades da mente de Buda não são fruto da ignorância. Elas não vêm de um equívoco, elas não vêm de uma ideia falsa. Elas são a expressão das qualidades da mente de Buda. É por isso que ele fala a pureza natural das qualidades. Ela é pura porque ela não tem as impurezas dos filhos, por assim dizer, da ignorância, dos produtos da ignorância. E ela tem a pureza de ser apenas uma manifestação da mente de Buda, sem nenhum elemento adventício, nada que perturbe elas. Então, assim como é real a natureza das qualidades. Do que ele está dizendo assim? Qual é o erro que as pessoas cometem aqui? Quando as pessoas começam a entender que as emoções negativas, as ideias falsas, etc., são, é, são construtos, né? São produções, não têm uma existência própria, então eles são todos impermanentes e, e não têm substancialidade. Às vezes as pessoas passam para o ponto seguinte, o erro seguinte, que é achar que o amor também não tem substancialidade, a compaixão não tem substancialidade, sabe? A sabedoria não tem, a prática não tem essa substância. Essas coisas também não existem, né? O que existe é essa vacuidade vazia. E nada dessas qualidades elas existem. Então, o desprezo pelas verdadeiras qualidades, é isso que ele está querendo dizer aqui. A gente tem essa impressão de que as emoções negativas não existem, então essas qualidades positivas, verdadeiras, eternas, elas também não existem, também são falsas. E a gente ouve essas críticas ao Mahayana, muitas vezes, que quando fala, o Mahayana busca desenvolver a compaixão, mas aí ele coloca uma coisa junto com a vacuidade. Então, não é vacuidade porque tem compaixão junto. Percebe? Esse muitas vezes se condena o Mahayana por dizer isso. Eles querem desenvolver uma compaixão, então eles não chegam a um estado de arhat, um estado de maior, porque tem alguma coisa ali no lugar da vacuidade. Quando a gente entende que a vacuidade e a compaixão, na verdade, são dois lados da mesma moeda, né? A vacuidade é o outro lado da compaixão. Elas estão tão intimamente ligadas que quando não existe compaixão, não existe vacuidade.
e quando não existe vacuidade, não existe compaixão, né? Isso na nossa mente, né? Claro que a compaixão e a vacuidade existem sempre, mas o que eu estou falando, quando não existe, é quando não existe do ponto de vista de nós, quando nós ainda não conseguimos purificar a nossa mente, fazer aparecer a compaixão. Quando aparece a compaixão, aparece a vacuidade. Ou quando eu tenho a percepção da vacuidade numa meditação, a compaixão ela acompanha essa percepção, porque as duas coisas são juntas. E finalmente tem um apego a si mesmo, que ele diz o seguinte: se um ser inteligente apreende os defeitos como irreais, mas não deprecia as qualidades que são reais, ele não obterá o amor, que é a visão da igualdade de si com os outros. No tibetano, como que está escrito? Apegando-se a defeitos que não têm existência real, eles depreciam as qualidades reais. E se um ser inteligente procede assim, ele não desenvolve o amor, que é a visão da igualdade do eu e do outro. Então, quando você, seguindo o caminho, se você está apegado algumas impurezas, alguns defeitos e algumas impurezas da mente, a gente não consegue desenvolver completamente as qualidades, né? E muitas vezes você também despreza algumas qualidades, como eu falei em relação à questão da compaixão, por exemplo, como se a compaixão fosse uma coisa menor ou menos importante, ou fruto de uma visão equivocada da realidade, assim, né? Então você despreza essa qualidade real da compaixão, por exemplo. E se um ser inteligente procede assim, aqui vocês estão vendo que ele está chamando, não é um ser ordinário comum, é um ser inteligente, alguém que está avançado no caminho. Se a gente entra nesse equívoco, né, de desqualificar as qualidades da mente de Buda, a gente não consegue desenvolver a qualidade do amor, do grande amor, como aparece no texto aqui. Ele fala, é Maha Maitri, grande amor. E é amor mesmo a palavra, né? Não é bondade, não é, é amor, né? E o que é o amor que ele diz? O amor é a visão da igualdade do eu e do outro. Então ele considera aqui que o amor ele existe quando eu percebo que eu e o outro somos iguais. Não só que nós somos um ser e um outro ser que são iguais, como nós somos seres humanos. Mas é mais do que isso, né? É a percepção de que não existe diferença entre eu e o outro. Se não existe essa diferença entre eu e o outro, existe uma continuidade, né? É como se nós fôssemos a mesma coisa se manifestando em posições diferentes, né? Então, isso é o verdadeiro amor, essa percepção. Quando eu vejo o outro como eu, né, eu vou ver que o outro sofre, vai sofrer como eu sofreria numa determinada situação. Então, eu não vou deixar isso acontecer para o outro, como eu não quero que aconteça para mim, né? Tudo isso surge a partir dessa visão dessa igualdade do eu e do outro, né? Que é a expressão do que ele chama de o grande amor. Bom, com isso a gente termina aqui esse ponto, quarto ponto Vajra, que é sobre a mente de Buda presente em todos os seres. No finalzinho, ele deu esse último recado, né? No sentido de que ele está dizendo, na prática do Mahayana, existem alguns escorregões que são possíveis. Então, se apega a esse ensinamento sobre a presença da mente de Buda em todos os seres, que a gente vai conseguir passar por esse passo escorregadio sem tropeçar e sem escorregar nele, né? Esse último que a gente falou, né, sobre a igualdade entre eu e os seres,
se eu percebo a mente de Buda em mim, a mente de Buda nos seres, é a mesma mente de Buda, então essa igualdade entre eu e os outros, ela é mais lógica, né? Então a gente consegue evitar os equívocos que podem surgir, né? Enfim, vamos ver se alguém tem alguma dúvida sobre esse ponto. Sim, Qual que é a diferença, então, do amor e da compaixão? Que é difícil ler. não entendi. A diferença do amor e da compaixão. A compaixão, é assim, classicamente, né, isso por definição, né, no budismo tibetano, a compaixão é o desejo, a expressão, o sentimento, o desejo de que as pessoas sejam libertadas do sofrimento e das causas do sofrimento. Então, isso é compaixão, eu querer que as pessoas não experimentem o sofrimento, né? O amor é o desejo que as pessoas experimentem felicidade. Então, os dois sentimentos, eles são diferentes, né? Mas eles são muito próximos, né? Eu achei que parte da felicidade também estava contida na compaixão. Não, compaixão é não sofrimento, né? É, aqui outro ponto que é importante a gente ver também sobre todos esses três giros da roda é o cânone tibetano. A gente tem várias escolas budistas, né, espalhadas pelo mundo, de diversas filiações, assim, algumas ligadas ao primeiro ciclo, algumas ligadas ao segundo ciclo, e a escola tibetana, né? Como é que é o budismo no o budismo tibetano? A gente fala, o budismo tibetano é o budismo tântrico. Errado, não, não é o Vajrayana, budismo tibetano. Por quê? O cânone tibetano, ele contém todo o cânone do Hinayana completo, todo o cânone Mahayana completo e mais os tantras. Então, ele tem o primeiro, o segundo e o terceiro giros. É o cânone mais completo que tem, é o cânone tibetano. As outras escolas faltam alguns desses textos, desses livros, porque eles tiveram origens diferentes, etc., né? Então, e também, se a gente fala Vajrayana, não é uma qualidade só do budismo tibetano. Existem escolas japonesas que são escolas do budismo tântrico, que existe no Japão, e mais um ou outro país. São alguns elementos mais isolados, né? Mas o importante é a gente ver que no budismo tibetano as três giros estão presentes e completos, né? Então, e a visão que a gente tem é da importância de todos esses três. Quando a gente faz diversas práticas que a gente faz, a gente segue, por exemplo, a prática de purificação dos votos, a gente toma os votos do Hinayana, a gente toma os votos do Mahayana e os votos do Vajrayana. Então, assim, todos esses votos são importantes, né? Ou seja, tomar os votos significa uma consagração, uma dedicação para alcançar um objetivo, que é o objetivo de cada um desses veículos, né? Então, todos esses são importantes no budismo tibetano. Não, Sim. sobre a bodhicitta, Ah, são condutas para a gente gerar isso ali nas práticas dos ensinamentos, mas isso no dia a dia. Às vezes a gente para, igual você falou, a gente entra no caminho e depois vai para outro extremo, né? hum, Você está na autodestruição, depois vai para o reino dos deuses, muito orgulho. Então, a gente às vezes tem uma Ferrari, mas está só batendo, né? Às vezes você vai um pouquinho devagar. E essa é. bodhicitta, a gente
para a gente voltar no nosso eixo, assim, é algo que a gente mesmo é perceptível para nós, para a gente voltar para essa conduta? Às vezes a gente está tão automático que nem percebe. Isso é bastante interessante, né? Porque isso tem muito a ver com o voto da Bodhicitta, né? O que que, qual que é o voto da Bodhicitta? Você se você se compromete a nunca abandonar os seres. Então, aí você toma o voto. Me comprometo a nunca abandonar os seres. Já abandonei. Assim que você toma o voto, você já perdeu o voto. Por quê? Porque eu não estou pensando no que está acontecendo com os seres aqui, nem conheço eles, né? Então, a bodhicitta, ela tem que ser sempre. Por isso é que se diz que quando a gente, para desenvolver a bodhicitta, a gente deve desenvolver, fazer isso de manhã cedo, na hora do almoço, no começo da noite e na hora de dormir. 4 vezes ao dia, porque a gente, depois de umas 6 horas por aí, mais ou menos, a gente já perdeu a bodhicitta há muito tempo. Então é o momento da gente reatualizar o nosso voto, né? O que que é a bodhicitta? É exatamente isso. Eu quero alcançar o estado de Buda, porque eu quero livrar os seres do sofrimento. Então, a partir de agora, eu vou me dedicar a alcançar o estado de Buda para libertar os seres do sofrimento. Não é para que eu fique livre, mas para libertar os seres do sofrimento. Então, você diz, isso é a bodhicitta. Aí você pensou nisso, são palavras legais, né? Depois a gente falou isso de novo, e a gente falou isso de novo, e isso vai ficando na nossa mente. A gente tem que criar esse hábito na nossa mente, né? A gente vai gerando isso na nossa mente. Chega um momento em que isso vai sendo meio que automático, né? Você vai estar fazer uma coisa, não, mas se eu fizer isso, eu, eu vou estar prejudicando os seres, eu não posso fazer. Então a sua mente ela vai aprendendo e aí ela vai mudando a forma de pensar, né? Então por isso a gente deve tomar os votos, o voto da Bodhicitta sempre, todos os dias, 4 vezes no dia, né? De preferência. Então isso vai mudando, mas é aos poucos, entende? Porque a gente tem que mudar os hábitos mentais. A nossa mente está acostumada a pensar eu primeiro, os outros, se sobrar, depois, né? E os outros também assim. As pessoas que eu amo primeiro, as pessoas que eu odeio, que eu não gosto, essas nunca, né? Então, isso é o funcionamento da nossa mente. Com a Bodhicitta, a gente está pensando, tanto eu quanto as pessoas que eu odeio, temos exatamente o mesmo direito, até quero que eles consigam primeiro do que eu. Esse é um modo de pensar que vem da Bodhicitta. Então, é uma forma da gente ir treinando a nossa mente com hábitos, né? Vamos, então, partir aqui, encerrar esse ensinamento de hoje, que a gente daqui a pouco já vai ter meditação com o Lama Sonan. É, então, terminamos assim o quarto ponto Vajra e terminamos os ensinamentos do Tara Tantra Shastra desse ano. Nós vamos retomar isso no ano que vem, então, já com o quinto ponto Vajra. A gente já começa já no nosso primeiro encontro no ano que vem, que, se eu não me engano, vai ser em fevereiro. E eu desejo para todos um bom final de ano, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, férias para quem for tirar férias, recessos para quem for tirar recesso, um bom trabalho com muita alegria para aqueles que estiverem trabalhando e vamos e uma boa semana para todos agora. Obrigado, Lama Drimei. Obrigado, Sandro. Gratidão, Lama. Gratidão, Sanga.